Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo legal? Vamos chegando, que bom deixar eu poder entrar na casa de vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Como professor eu costumo dizer, sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. Então vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando, se aconchegando, né? Pegando seu celular, botando seu foninho de ouvido, né? Para mim já também me dizer se estão conseguindo me enxergar bem, se estão conseguindo me ouvir bem. Enquanto isso a gente vai ajustando tudo, o JJ tá ali já arrumando, fazendo os ajustes, porque hoje nosso papo tem que ser bem calmo, né? Tem que ser tranquilo. Hoje a gente vai falar bastante sobre a inteligência emocional, né? Então é muito bom falar com vocês para a gente bater esse papo, né? Gostoso, cheio de aprendizado, né? E a gente vai falar tudo direcionado às nossas crianças, né? Aos nossos filhos, às crianças do mundo, aos nossos sobrinhos, netos, né? Porque eles estão precisando de nós. Nós somos importantes na vida deles, não é verdade, gente? Então, para quem não me conhece e está chegando agora, né? Tá vendo começando a ver minha live agora, eu sou a Vani Lopes, eu sou professora há mais de 30 anos, né? E há 3 anos eu sou formada como educadora socioemocional, orientadora escolar, familiar, e ajudo pais, educadores a despertar o interesse pelos estudos das crianças e estabelecer o equilíbrio emocional deles, né, dos nossos filhos. E eu começo a nossa live fazendo uma pergunta. Talvez você vai responder sim, né? Mas nós vamos detalhar o assunto. Você sabe o que é inteligência emocional? Todos vocês. Boa noite, Stephanie. Tudo bom, Té? Boa noite. Boa noite, Rê. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Ricardo. O pessoalzinho tá chegando. Sejam bem-vindos na nossa live, tá bom? Então, vocês sabem o que é inteligência emocional? Vocês sabem como usar ela a seu favor? Eu vou explicar para vocês hoje, nessa live, a melhor forma de medir a inteligência emocional. E é interessante primeiro saber que a inteligência emocional, ela foi popularizada, né, por Daniel Goleman na década de 90, né? Muitos de vocês já ouviram falar sobre a tal inteligência emocional, né? E muitos têm um pouco de dúvida. Acredito eu que muitos de vocês ainda querem saber o que realmente é e por que ela influencia, né, no desenvolvimento dos nossos filhos, por que ela influencia no dia a dia dos nossos filhos, no nosso dia a dia, né? Então, nessa minha reunião com vocês, eu quero falar dela, que ela é muito importante, né? Ela é muito importante e vou falar também o quanto é importante a gente trabalhar ela na vida dos nossos filhos, principalmente nos dias de hoje, nos estudos em casa. O quanto é importante você ter, né, e saber trabalhar a inteligência emocional, né? Porque muito de nós falamos de comportamentos das crianças. Chorão, medroso, né? Muito de nós falamos sobre esse comportamento da criança, né? E a gente não sabe, às vezes a gente não sabe nem qual é o motivo, né? A gente acha que não existe nem motivo para a gente chamar, para a criança estar chorando, não tem motivo. Imagina, tá com medo de entrar no quarto? Tá com medo? Acende a luz, menino! Entra no quarto, medo do quê? Não tem nada aqui. Então, às vezes a gente nem sabe por quê, né? Que as crianças têm esse sentimento, têm essas emoções, né? Porque os sentimentos,
as emoções, elas são normais. Eles são normais, né? E eu digo que é normal uma criança sentir raiva. É normal uma criança ter medo, alegria demais, tristeza, nojo. E eu digo que é normal, porém, a gente tem que entender como fazer com que a criança entre nesse sentimento, entre nessa emoção, né? E como fazer que ela volte ao seu equilíbrio. Ela vai entrar no sentimento de raiva, ela vai entrar no sentimento de tristeza, ok? É normal. A gente só precisa saber como fazê-la voltar desse sentimento. Como fazê-la voltar da raiva. Sair do momento de raiva, sair do momento de tristeza, sair do momento do medo, né? Então a gente precisa trabalhar isso nas nossas crianças, pessoal. E o que são as emoções para as crianças? O que são? A gente pode dizer que são as mesmas que o adulto? Vocês podem me responder? Se a emoção que o meu filho sente é a mesma que eu sinto? Será que o jeito de a gente ver as emoções é o mesmo jeito que os nossos filhos veem? Eu posso definir para vocês as emoções da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês como a criança vê e como nós vimos as emoções. Como nós vemos as emoções. Presta bem atenção, tá? E eu tenho certeza que vocês vão dar risada e vão falar, puxa, é verdade. É mesmo verdade, gente. O medo, por exemplo. Viviane, ô Vivi, beijo Vi, fica aí que é muito boa essa live de hoje, viu? O medo, por exemplo, para nós pais, significa um monte de coisa. Ciúme, preocupação, angústia, insegurança. Para as crianças, gente, é simplesmente medo. Ele não sabe dizer por que ele está com medo de não dormir no quarto escuro. Ele não sabe dizer por que ele está com medo do apito do futebol. Percebem? Agora, se eu estou com medo de amanhã ir fazer uma entrevista de trabalho, eu sei que eu estou com medo porque pode acontecer alguma coisa, eu posso errar. Percebem? Eu sei. A criança não. A raiva. Olha só, a raiva. Para nós adultos, irritação, ódio, inveja, rancor. Para a criança, raiva. Raiva. Mamãe, eu briguei com a minha amiga, eu briguei com a minha prima. Ah, brigou por quê? Tô com raiva dela porque não sei. Eu tô com raiva dela. Agora, eu briguei com o JJ, tô com raiva dele. Por quê? Porque ele não pôs água para eu beber. Pronto, eu sei o porquê. Percebem? Para os nossos filhos, tristeza, simplesmente. Para nós pais, insegurança, passividade, desesperança, isolamento, depressão. Olha como os adultos são confusos e complicados, né, pessoal? Criança é simplesmente tristeza. E a alegria. Alegria para nós adultos, entusiasmo, orgulho, felicidade, empolgação. Para as nossas crianças, alegria. Alegria, simples assim. Filha, você está alegre hoje? Tô alegre, tô feliz. Nojo. Para nós adultos, renúncia, antipatia. Ai, tô com nojo daquela menina. Arrogância, repulsa. Ai, que nojo. Desgosto. Para as nossas crianças, nojo. Ô filho, por que você não vai pisar na areia? Ai, mamãe, eu tenho nojo de pisar ali na areia. Simples assim. Percebem como quem complica as coisas somos nós, adultos? Hoje, a gente vê a inteligência emocional como a capacidade
de lidar com os sentimentos que vivemos ao longo de nossas vidas, pessoal. Mas e as crianças? Bom, as crianças elas podem também ter um equilíbrio emocional. Primeiro, a gente precisa entender que para que possamos medir a nossa inteligência emocional, nós temos 3 pilares. Eu fiz um desenho para mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Eu vou falar e aí eu mostro o desenho para vocês entenderem um pouquinho. Primeiro pilar. Quanto tempo você levará para seu pavio explodir? A famosa expressão, ixi, aquele ali tem pavio curto. Por que a gente fala que aquele ali tem pavio curto? Alguém sabe me dizer por que eu falo que aquela... JJ, você sabe por que eu falo que aquela pessoa tem pavio curto? Porque automaticamente ela vai explodir rapidinho. Então, o primeiro pilar é quanto tempo vai levar para o meu pavio explodir. O segundo pilar é quanto fundo você vai no seu sentimento. Quanto tempo você vai ficar ali com raiva. E o terceiro pilar é quanto tempo você leva para voltar à razão. Por exemplo, quanto tempo você leva para voltar ao normal, para se equilibrar. Olha aqui, eu fiz até o desenho, tá vendo? Ó, primeiro pilar. Aqui está o seu pavio. Então, quanto tempo esse pavio vai demorar para explodir? Quanto tempo, quanto fundo você vai no seu sentimento? E depois, quanto tempo você vai demorar para você voltar ao equilíbrio? Tá dando para entender, pessoal? Né? Então, quanto tempo você vai voltar à razão? Então, entendemos que uma pessoa que tem... Olha só, tá bem fácil de entender, né? Quando a gente entende que uma pessoa que tem a inteligência emocional, ela demora para explodir. O pavio dela é grande demais. E ela não vai tão fundo, ou seja, ela não fica martirizando ali com raiva o tempo inteiro. Ela não sofre tanto com o problema. Ela volta mais rápido, ela vai para a solução mais rápido. Essa é uma pessoa que tem um equilíbrio emocional. Percebem? Bom, as crianças, elas podem também ter um equilíbrio emocional. Primeiro, a gente precisa entender que para que possamos medir a nossa inteligência emocional, a gente tem essas 3 etapas, né? Puxa, o que está fazendo aqui? Pera aí. Então, pessoal, para que a criança não exploda tão fácil, não vai tão a fundo com seus sentimentos e voltar mais rápido, como a gente age? O que nós temos que fazer? A gente precisa entender que o nosso filho não pode explodir muito rápido. Ele não pode ficar naquele sentimento o tempo inteiro. Ele tem que voltar à razão e focar na solução mais rápido possível. Percebem? Então é importante que se diga que volta, ó, uma coisa assim, eu falo aqui, pavio, demorou, né? Tem que demorar para explodir. Tá bom, explodi. Voltei. Certo? Fui até lá, espero eu não ir tão fundo no sentimento, não ficar tanto tempo lá embaixo, e subir o mais rápido possível. Quando a gente fala de criança, até nós, né, mesmo, quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que entender que voltar rapidamente, foco na solução, né, voltar rapidamente dos seus sentimentos, não quer dizer que você tenha que esconder o que você está sentindo. Pelo contrário, é preciso expor o que você está sentindo. O que você precisa é ter equilíbrio emocional para conseguir entender o seu sentimento e procurar a solução para que ele
a criança se acalme, você sinta um alívio. Então, para adulto a gente costuma, calma, respira, né? De novo, até que você vai, voltando ao seu equilíbrio. Um exemplo bem simples, né? E que acontece dia a dia. O seu filho chega em casa, ele chega furioso, ele tá muito bravo mesmo. E aí você pergunta para ele o que está acontecendo. Filho, o que está acontecendo? Nada. E vai direto pro quarto. Um ponto interessante nesse momento é que nós, pais, como que a gente age nesse sentido? Vamos imaginar que ninguém aqui tem equilíbrio emocional, né? O filho chegou em casa chutando as paredes, morrendo de raiva, foi pro quarto, você perguntou, ele falou que não tinha nada. O que vocês fazem? Para com isso, menino! Por que tudo isso? Você não acha que você está exagerando? Não é o que a gente fala. Tudo bem, ok. Porém, gente, essa não é a melhor saída. Percebe que aquela criança está totalmente desequilibrada emocionalmente. E você ficar também desequilibrado emocionalmente, vai dar curto-circuito. Né? Então, essa não é a melhor saída. Ou melhor, ela não é a saída correta para essa situação. Que vai acontecer com o brinquedo, que vai acontecer com o lanche, que vai acontecer na aula online que a professora não ouviu a criança. Vai acontecer. E você vai fazer o quê? Você vai desligar o computador e falar, Deus, não vai assistir mais nada. Vai, pronto, acabou. Vai também entrar no mesmo desequilíbrio. O que a gente precisa entender é que se a gente agir dessa forma, a gente vai o quê? Fazer com que a criança engula, né, o jeito de nós pensarmos. Ela vai perceber que aquela ação dela de chegar com raiva não foi nada demais. Porque o que eu penso é que não é nada demais, eu adulto. E aí a criança vai achar que não é nada demais, então ela vai engolir aquilo. E vai falar, tô aqui com raiva à toa. Percebem? Então, o que fazer nesse caso? No caso, eu sempre nas minhas lives eu dou um exemplo e aí eu vou seguindo ele, né? O exemplo até o final, para vocês irem sempre lembrando da situação. Visualizem a situação. Então, o que fazer nesse sentido? É muito simples. Se essa situação ocorrer, né, vá até o seu filho e comece um diálogo. Comece conversando com ele, tá? Mas antes, uma dica importante que eu costumo dizer, quando a gente vai conversar com a criança, nós temos que estar na mesma altura que ele. Olho no olho. Falar com o seu filho de igual para igual. Olho no olho. Falar mesmo com ele. Olhando no rostinho dele. Se ele estiver sentado, sente também. E aí você começa a conversar com a sua voz calma e baixa. Aí você vai. Ô filho, o que aconteceu? Eu percebi que você chegou muito nervoso, entrou, veio direto pro quarto. Gente, automaticamente aquela criança vai falar. Ah, papai, eu estou com muita raiva do Luiz. E aí você vai dialogando e você diz, entendi. Perceba que quando você fala entendi, você não está concordando e nem discordando da criança. Apenas entendendo que ele está nervoso, que ele está irritado, que ele está com raiva. E aí você continua o diálogo. Tudo bem, mas qual é a outra forma de você expressar essa mesma raiva? Qual é a outra maneira de você expressar o que você está sentindo? Perceba que dessa forma você está deixando ele expressar o seu sentimento. No caso, a raiva do amiguinho. Ele está com raiva do amiguinho e ele aí vai começar a conversar com você. Você vai ativar o pensar dele. E ele começa a buscar soluções para resolver aquilo que o incomoda. Que está deixando ele frustrado. Que está deixando ele nervoso.
com raiva e irritado. E ele vai começar a falar. Aí o pai vai continuar, a mãe, o cuidador, vai continuar conversando. E aí ele vai dizer, pai, eu vou fazer um desenho então do que não foi legal. Vou mostrar pro Luiz. Faça o desenho. Telefone para o Luiz, ele vai falar. Papai, e se eu telefonar para ele e dizer para ele que naquele momento ele não estava certo? Tudo bem. São saídas que você vai ativar. A solução que você vai ativar no seu filho nesse momento, com calma, com diálogo. Percebem, pessoal? Com equilíbrio. E o que vamos perceber com isso é que quando a gente conversa com a criança, calmamente, a gente percebe que ela também vai ficando mais calma. Ela também vai conversando com mais calma. Percebe? Então vamos imaginar que ele está ali irritado porque no momento o computador caiu a internet, ele estava no momento de explicação da professora. Bom, a criança nesse momento ela vai, se puder, ela pega o computador e joga no chão, ela vai ficar com raiva. Então você vai sentar do lado dela e falar, calma, o que a gente pode fazer? Não sei, papai, eu tô na aula, tá, mas tudo bem, a gente precisa focar na solução, vamos lá. Eu vou desligar e ligar novamente, o que você acha? Uma boa, papai, é bom dar às vezes acontece isso com o meu celular e eu desligo e ligo e ele funciona. Então vamos resolver o problema. Então você vai resolvendo o problema, né? Percebe então as 3 etapas. Olha só, a primeira etapa, a criança chegou explodindo de raiva, né? Foi lá no fundo com o sentimento dele, ele estava querendo pegar o amiguinho Luiz e com a ajuda do pai, com a ajuda do adulto, ele voltou ao equilíbrio. Então ele fez, essa criança, ela passou pelos 3 pilares. Ela teve o pavio, explodiu, foi ao fundo nos sentimentos e voltou. Mas ela voltou como? Com a ajuda do pai, com a ajuda do adulto, com auxílio, compreende? Uma criança que constrói a sua inteligência emocional, com a ajuda dos pais, alcança vários benefícios. A autoestima, a capacidade de comunicação, a resiliência, a autonomia. Olha quanta coisa. Mas além do diálogo, né, além disso que eu relatei para vocês, o que mais a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a ser emocionalmente inteligente? Vocês podem me dizer? O que mais a gente pode fazer, além desses 3 pilares, o que mais a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a ser emocionalmente inteligente? A primeira coisa que a gente tem que pensar é começar a agir, agir mais. No caso, vamos imaginar que no caso do nosso exemplo, menos sermão, tá? Você já tá grandinho, você tá com raiva à toa, e mais ação. Conversa com ele. Sabe, vem cá, filho, vamos conversar. O que nós, pais, precisamos entender é que nós somos os primeiros o primeiro grande professor dos nossos filhos. Somos os primeiros grandes professores dos nossos filhos. E isso é sério. Mas não são só os sermões. A gente tem que observar as nossas ações, né? Porque somos para os nossos filhos um modelo a ser seguido. Então, como é que eu quero que meu filho tenha um equilíbrio emocional? Lembra que eu falei assim? Você fica nervoso, a criança fica nervosa também, pronto, entra um curto-circuito. Então, como é que eu quero que meu filho volte, né? Não vá tão fundo e volte ao seu equilíbrio rapidamente, se eu não tenho o meu equilíbrio? Se eu estou gritando com ele, se eu estou brigando com ele, se eu estou menosprezando o sentimento dele, né? Minimizando o sentimento dele. Então é importante que a gente saiba que nós, pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos. E eles têm em nós o seu guia.
Então, pessoal, sendo assim, o melhor que a gente pode fazer é dar o exemplo. É estar calmo para que nosso filho fique calmo. É fundamental estar aberto a falar sobre os sentimentos, tratar os outros com gentileza, ouvir mais os nossos filhos, ouvir mais a criança quando ela quer dizer, quer contar algo. E principalmente estar presente e apoiando em momentos de dúvida. Porque se nós fizermos isso, pessoal, nós vamos estar trabalhando a inteligência emocional em nós e nós vamos estar trabalhando a inteligência emocional nos nossos filhos. E outro ponto importante é incentivar a comunicação das emoções. Uma sacada que é evidente e que nós não sabíamos é que a gente costuma dizer que a gente não deve falar, né, o que a gente está sentindo. Pelo contrário, nós devemos expor os nossos sentimentos. Nós devemos expor as nossas emoções. Se estivermos com raiva, a gente tem que expor a nossa raiva. O que a gente precisa pôr para fora o que a gente sente. Só que a gente precisa também focar na solução e subir o mais rápido possível. Porque não é bom a gente guardar para nós os nossos sentimentos. Porque o que diz realmente se uma pessoa ela é emocionalmente inteligente é justamente essa capacidade de falar sobre os próprios sentimentos e resolvê-los em vez de guardar. Como eu costumo dizer, é foco na solução. Então a gente precisa incentivar que os nossos filhos façam isso também. Coloquem para fora o que eles sentem e procurem resolver. Por exemplo, teve um vídeo aí que eu vi na internet, uma criança muito irritada com o problema do celular, do computador, que parece que ela queria falar e a professora não conseguiu ver, e aquela criança gritava, e aquela criança ficava nervosa. E nesse momento você precisa acolher aquela criança e não deixá-la daquele jeito. É até perigoso, sabe? Que tem criança que se debate todo, se bate no chão, pode se machucar, né? Pode quebrar alguma coisa, uma coisa mais grave, pode quebrar o computador. Então nesse momento eu não posso, ela está pondo para fora, mas eu tenho que acolhê-la. Ó, vem cá, vamos conversar. Tá, você tá com raiva assim por quê? E aí você vai desenvolver e automaticamente aquela criança vai colocar para fora o que ela está sentindo e vai acalmando. Ela precisa da sua ajuda. Então é importante que desde cedo a gente incentive nossos filhos a falar sobre suas emoções, sejam elas boas ou ruins, positivas ou negativas. E que nós possamos mostrar a eles que entre vocês há um espaço seguro, que o pai, os pais, os cuidadores, as mães, são a sua segurança, a segurança da criança. Vocês são o porto seguro da criança, para que ele possa falar sem medo. Por exemplo, a criança tem um medo de ir ao banheiro, ela não vai. Se o pai ficar falando, menino medroso, a mãe fala, essa criança é muito medrosa, imagina, não tem nada no banheiro. Você acha que ela vai falar que ela está com medo? Você acha que ela vai pôr para fora o sentimento dela? E o que vai acontecer com esse sentimento? Ele vai aumentar cada vez mais. Então, a gente precisa fazer com que a criança fale o que está sentindo sem medo, para que nós possamos ajudá-las. A criança precisa expressar tudo sobre o que ela está vivendo em seu dia. As suas conquistas, os seus desafios, ela precisa colocar para fora. Só que ela precisa ter segurança na gente, em nós pais. Ela precisa sentir que ela pode falar o que ela está sentindo, se é raiva, se é medo, se é tristeza, se é dor, se é nojo. Ela precisa pôr para fora o que ela sente. Sem medo de ser rotulada como medrosa, mentirosa, chorona, né? Melodramática, né? Tem mãe que fala, essa menina é melodramática.
né? Então a criança ela não pode ter. Então por isso que eu falo que nós temos que também trabalhar a inteligência emocional em nós, controlar, sabe? Nos controlar para poder conseguir controlar a criança nos seus sentimentos. Os nossos filhos, eles não podem achar que sentir medo, raiva, tristeza é tão ruim. E que só a alegria é bom. A alegria é bom demais, né? O que eles precisam entender é que as emoções são essenciais para a vida da gente, né? Então a gente precisa ajudar os nossos filhos a serem mais resilientes, ao invés de se frustrarem, né? Eles têm que começar a focar na solução ao invés de ficar pensando só no problema. Um exemplo disso são os esportes. As atividades em grupo já é uma forma de trabalhar a resiliência da criança e deixar que ele aprenda a enxergar o mundo como ele é. E que perder ou ganhar faz parte da vida. Eles precisam saber que as decepções da derrota e a capacidade de superá-la são justamente os tijolos que constroem a resiliência. E que podem ajudá-lo na vida adulta. Por exemplo, mais uma pergunta aqui. Quem aqui nessa live gosta de perder? Não vale mentir. Quem aqui hoje vai olhar pra mim e vai dizer: ah, eu gosto de perder? Ninguém. Ninguém leva a derrota como um aprendizado. Mas tudo bem, não tem problema não. Por quê? Porque a gente foi criado assim. Alguns pais têm o costume de fazer tudo pelo filho. E depois de adulto, é isso que acontece. A gente não sabe perder. Agora os nossos filhos devem saber que apesar da derrota, eles aprenderam, eles se esforçaram. E podem se motivar a esforçar-se cada vez mais. A derrota é importante. Mas a gente sabe, né, que nossas crianças, elas não têm o seu neocórtex, que é a parte do cérebro do pensar, da razão, totalmente desenvolvida. Eu já disse isso para vocês. Então a gente precisa auxiliar a criança a identificar as emoções. Quando eu estou em minha sessão com uma criança, a primeira coisa que eu faço é apresentar para ela algumas figuras de expressões. Eu deixei, tem até algumas aqui na mesa para mostrar para vocês. Algumas figuras de expressões de emoções que podem ajudá-los a identificar o que eles estão sentindo. E aí a gente inicia o nosso bate-papo. Vocês podem fazer isso também. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, por exemplo, ó. Deixa eu dar para ver bem. Tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver, Jota? Parece que tá travado. Tá dando? Tá. Esse bonequinho aqui que eu fiz, olha, gente. Esse aqui, ele tá triste. Esse tá o exausto. Olha o ansioso. E tudo eu que desenhei, gente. Quer ver? Aí tem mais. Tem o animado. Tem o feliz. Né? Tem o envergonhado. O culpado. Né? Então, eu fiz essas emoçõezinhas, esses sentimentos aqui. E eu coloquei numa caixinha. E eu deixo na minha sessão. Então, quando a criança vem, eu falo assim pra ela: como você tá se sentindo hoje? Vem aqui. Pega pra mim aí. Aí ela vai. E aí eu vou identificar o sentimento dela. E aí sim, eu começo o meu bate-papo com ela. Né? Porque aí ela já identificou o sentimento dela. Né? E aí nós vamos começar a conversar. E vocês podem fazer isso. Existem os emojis, né? Que você pode até desenhar, imprimir. Ó o que eu usei. Eu usei papel cartão e ó, gente, pregador. Aí colei e consigo identificar as emoções das minhas crianças quando elas vêm na sessão que eu faço, né? Então, pessoal, aí vocês podem fazer esses sentimentos, né? Esses rostinhos. Se você não desenhar muito bem, não tem problema.
né? Eu também não sei desenhar e consegui aqui, ó. Olha o animado e o feliz, tem diferença, olha. Tá vendo? E aí você vai colocar num potinho e quando o seu filho chegar e você perceber que ele não chegou legal, ele vai lá no potinho e ele vai pegar o que ele está sentindo e aí você entende. Porque tem criança que fala e tem criança que não fala. Então é necessário que a gente incentive ela a colocar para fora o que ela sente, né? Então é importante que vocês façam isso. Há um tempo, assim, quando a minha filha era pequena, a gente tinha um bonequinho que era a Magali, da Turma da Mônica. E ela tinha um bonezinho e você fazia assim e aí ela ficava, ria, chorava e eu deixava esse bonequinho. Então eu costumava falar pra minha filha, como você tá hoje? Aí ela colocava o rostinho e a gente conversava. E olha que eu ainda não tinha entrado nos estudos da inteligência emocional, né? Então, tão importante quanto identificar as emoções é saber respeitá-las. Então, você identificou, respeite. Grande parte desse aprendizado, contudo, virá de seu exemplo. Então, se você vai respeitar, o seu filho também, quando adulto, ele vai começar a respeitar. E também na escola, com os amigos, também vai começar a respeitar. Então, você tem que incentivar o seu filho a lidar com o que ele está sentindo. E de uma forma autêntica. Colocando mesmo para fora. Porque é muito interessante a gente falar de inteligência emocional e principalmente quando a gente fala do desenvolvimento dela em crianças. E o quanto a nossa participação como pais, cuidadores, é fundamental. Eu vou citar para vocês alguns pilares da inteligência emocional e que devem estar presentes. Presta bem atenção, esses são os pilares da inteligência emocional, né, que devem estar presentes durante o desenvolvimento dela, não só nas crianças, em nós. Então, tudo que eu falar agora, tá? Eu quero que vocês também entendam como se fosse para vocês, tá? Então, em nós e em nossos filhos. E depois de encher vocês, porque eu enchi vocês de ferramentas boas, né? Que podem fazer com que o crescimento dos nossos filhos seja mais saudável. Aí eu vou esclarecer esses pilares para vocês. Primeiro pilar, tenha empatia, pessoal. Tenha empatia com o seu vizinho, tenha empatia com o moço da padaria, tenha empatia com todas as pessoas que estão ao seu redor. Um dos pilares mais essencial à inteligência emocional é a empatia. Da inteligência emocional é a empatia. A empatia, ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sendo a infância o melhor momento para isso. Então, se eu faço isso e passo isso para o meu filho, nossa, é aí o ponto legal. Agora, mais uma vez, não adianta eu exigir algo do meu filho se eu não faço. Então, eu devo ser empático para que meu filho passe a ser também. Então a empatia é muito importante. Procure se colocar no lugar do outro. Antes de você explodir, antes de você rotular, procure se colocar no lugar do outro. Faça isso. Você vai ver que é importante e que seu filho vai estar te filmando. Outro ponto. Número 2. Vínculos efetivos e afetivos. Os pais precisam encontrar um tempo para criar um vínculo com seus filhos. Conversar mais, orientar, olhar no olho e entender as angústias. Isso contribui para que seu filho sinta-se seguro e saiba que pode sempre contar com você. Então converse mais com seu filho. Dê um tempinho, senta lá, filho, vamos conversar, o que você aprendeu hoje na escola? Foi legal? O que você desenvolveu? Qual foi a parte mais interessante? Crie um vínculo afetivo com o seu filho. Autoestima, elogie os esforços de seu filho, motive-o a estar sempre se superando, a confiar no próprio potencial dele. Põe a bola lá pra cima, sem depender de opiniões alheias. Seu filho tem que depender apenas dele. Motive ele, motive os esforços dele. Sabe, seja o trampolim
porque isso vai deixar o seu filho mais confiante, mais seguro. Você gostaria que as pessoas te motivassem assim, elogiassem o seu esforço? O seu filho também. Resiliência. Um estudo realizado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriu que escolas preocupadas em ensinar resiliência e otimismo, essa parte até vou ler, e otimismo diariamente, protegem as crianças contra a depressão e aumentam a satisfação com a vida e melhora a aprendizagem pessoal. Então a resiliência é uma habilidade ligada à capacidade de lidar com problemas e superar obstáculos. Então, quando meu filho passa por alguma frustração, ele tem que ter resiliência. Um dos pilares da inteligência emocional, quem tem resiliência, que vá para o foco, que vai resolver, que vai atrás da solução, é uma pessoa emocionalmente equilibrada. Entender que nem sempre as coisas são como nós desejamos. Há momentos de ceder, de recuar ou esperar. Isso é um exercício grande da resiliência. Frustrações. Por que não dizer não para o meu filho? Dizer não ao filho, em alguns momentos, é uma atitude saudável, pessoal. É importante dizer não. É importante a criança ouvir o não. Porque desse jeito, ele vai conseguir entender e até ir atrás do porquê desse não. Você vai sempre explicar o motivo da negativa. E aos poucos ele vai adquirir consciência crítica. E se houver birra, ofereça apoio e carinho. Nada de prêmio. Diga que entende o que ele está sentindo. Diga que entende que ele está decepcionado e ajude-o a lidar com isso. Brincadeira. Olha que pilar importante. Brincadeira. Aquilo que seu filho não sabe expressar pode ser verbalizado de forma espontânea numa brincadeira. As brincadeiras coletivas trazem regras e as crianças vão aprendendo que nem sempre as coisas serão do jeito que ela quer. Aquele tal negócio, né? Ah, eu quero ser o goleiro. Ah, não, o goleiro hoje é o João. Ah, então ninguém vai brincar porque a bola é minha. Já passou pela cabeça de vocês isso? Né? Acabou o jogo, a bola é minha, vou pra casa, eu quero ser o goleiro, ninguém deixa. Então a criança precisa entender que nem sempre é do jeito que ela quer. Bom, pessoal, eu acredito que eu consegui passar um pouco para vocês sobre a inteligência emocional. Eu passei para vocês os 3 pilares para você definir, né, quando a pessoa tem uma inteligência emocional equilibrada ou quando não tem. Então, no caso, o caso do meu desenhozinho aqui, né? Então, do paviozinho. E mostrei para vocês os pilares importantes da inteligência emocional: resiliência, frustrações, né? Que eu mostrei os pilares da inteligência emocional que vocês têm que trabalhar em casa, vínculos afetivos e efetivos, trabalhar em casa para que seu filho tenha, você tenha e seu filho tenha uma inteligência emocional e não tenha mais estresse nas aulas, na hora das aulas, não tenha mais estresse na hora de ir para o parque, não tenha mais estresse no shopping quando ele quiser uma bexiga e você não puder dar essa bexiga, tá bom, pessoal? Então, se você conseguir trabalhar todos esses pilares que eu passei para vocês, certeza absoluta que você vai ter vai estar iniciando um bom caminho para ser um adulto e ter uma criança emocionalmente saudável, tá? Então, se a gente buscar a inteligência emocional e ajudar os nossos pequenos, nós buscar em nós e ajudar os nossos pequenos, vai ser muito, muito mais tranquilo a vivência, a harmonia na família.
E mais uma vez, fica nítido o quanto nós, adultos, somos importantes para a vida de cada um dos nossos pequenos, filhos, irmãos, sobrinhos. A inteligência emocional é uma habilidade que exige treino. Treino. Muito treino. Fazer várias vezes, hábito, muito hábito. Mas com apoio e afeto, a criança, ela irá sentir-se segura e capaz de lidar com suas emoções e com os seus sentimentos. Ana Paula, muito obrigado. Que bom, é bom a gente ouvir vocês agradecendo, vocês entendendo o que realmente é o que é, né, JJ? O que a gente quer, né, na nossa live é isso, é passar um pouco de conhecimento e também trocar ideias, né? Bom, acabou a prova, né? Acabou! Mas antes de falar tchau, eu quero fazer, eu sei que hoje é segunda, né? Mas tudo bem. Porém, eu acho que vale a pena vocês assistirem um filminho hoje. Que tal um filminho? Então, dica da Provani hoje. Um filme bem legal, que talvez vocês já tenham assistido. Mas com a live de hoje, vocês vão vê-lo com outros olhos. Que tal assistir o filme Divertidamente? É um filme muito legal, que fala das emoções. É um desenho, né? Muito legal, que fala das emoções e que agora vocês vão entender que é importante a gente conhecer todas elas e não só na nossa visão, como eu mostrei para vocês, né? Mas na visão da criança também. Tá certo, pessoal? Então, beijo grande e assistam Divertidamente, que é um filme divertido e vai ser muito gostoso depois dessa live bem esclarecedora. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Até a próxima.